Bom dia, dia 3 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança, dando bom dia a esse lindo capítulo 69 conjunto, seguindo aí a leitura do capítulo dos trabalhadores da última hora. Damos bom dia a Johnny, que fará as reflexões dessa manhã, e a todos os amigos que estão conosco agora ao vivo, aqueles que assistirão online mais tarde. Sejam todos muito bem-vindos e fortalecidos em esperança. Vamos juntos, elevando os nossos pensamentos, nos dando a mão e vendo esses campos de trabalho que aguardam a nossa vontade de atuação, que aguardam as nossas mãos, que aguardam o nosso coração, a nossa palavra amiga. A quais campos somos convidados ao dia de hoje? No nosso trabalho externo, no nosso trabalho no lar, no nosso trabalho íntimo, que possamos observar esses chamados e estarmos em pé a dizer: eis-me aqui, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Agradecemos a Jesus a oportunidade de nos reunirmos nesta manhã para fortalecer os nossos corações em esperança e em coragem. Que assim seja. Bom dia, Johnny. Nos conte da onde você está falando, Bom desse dia, Brasil, como você chegou até o Instituto Ser e como que foi a leitura deste capítulo e as reflexões. bom dia a todos. Eu estou falando de Niterói. Eu conheci o Vir a Ser no perdão, no encontro sobre o perdão, porque foi um momento que eu estava buscando o autoconhecimento, eu vinha trabalhando essa autotransformação, me lapidando, e o perdão era um tema que eu tinha muita dificuldade de lidar. E então eu comecei a pesquisar palestras sobre o perdão, e eu descobri o Vir a Ser sobre o perdão. Então eu me inscrevi, fui, e aí eu fui no outro, né, sobre a coragem, e estou indo agora de novo estudar sobre a esperança. E dali por diante, muitas transformações começaram a acontecer na minha vida, porque a gente começa a perceber que o movimento que a gente precisa fazer é interno. Somos nós conosco, né? A gente precisa mudar o nosso olhar para nos transformarmos, mas principalmente começar olhando para dentro. Então as transformações começaram daí. Foi assim que eu conheci o Instituto Ser. E esse tema que veio para mim do livro da Esperança, conjunto, tem muito sentido porque é exatamente o que eu vivencio hoje, principalmente no meu dia a dia, no meu lar, né, com as pessoas com que eu me relaciono. Então, foi uma oportunidade de estudo, de aprendizado, para que realmente eu consiga praticar o que o Evangelho de Jesus ele me ensina. Então, eu quero começar não lendo o texto, mas citando a frase que ele inicia, que está lá no capítulo 20 do Evangelho, no item 4, que diz o seguinte: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. E aí eu fui no Evangelho, né, para poder ler um pouquinho, entender mais o que significa essa mensagem, o que significa arar a terra. E aí eu trago um pouquinho sobre o significado do que é o arado, né?
como que era usado esse arado lá atrás na agricultura. O arado, ele é uma ferramenta agrícola que pode ser de tração animal ou de tração humana. Antigamente a gente não tinha os motores, né? Então era uma tração animal mais usada, conduzida por um lavrador. E era utilizado para preparar o solo para a sementeira. Então, o arado ele servia para revolver a terra, para deslocar a terra, tirar pedras do caminho, um objetivo de quê? De descompactar a terra. Aquele solo duro, aquele solo endurecido que não permitia que a semente nascesse, o arado era utilizado para isso, para deixar esse solo mais fofo. Esse arado, ele tem também a função de aerar a terra. E aerar consiste em perfurar o solo e remover pequenos detritos para permitir que o ar, a água e os nutrientes penetrem e cheguem até a raiz. Então, com esse entendimento sobre o arado, a gente se volta para a gente. Que terra é essa? Que solo é esse que a gente precisa arar? Que a gente precisa revolver para receber as mensagens do Cristo? Para permitir que a semente do amor que foi plantada por Jesus lá atrás, quando ele saiu a semear, como que nós podemos revirar esse solo para que essa semente do amor ela se espalhe? Então, o meu entendimento aqui, estudando esse capítulo 20 do Evangelho, foi que o primeiro passo que nós precisamos dar é olhar para dentro de nós, perceber esse coração, como anda o nosso coração, que sentimentos que a gente carrega aqui dentro. Nosso coração está endurecido? Nós estamos carregando alguma mágoa, rancor, sentimento de inveja, tristeza. Que sentimentos que a gente está carregando aqui que a gente precisa trabalhar em cima dele, que precisam ser removidos do nosso coração para que o amor esteja presente. Então é esse o convite do Cristo, para ararmos a terra do nosso coração, mas para que possamos também trabalhar em conjunto. Não estamos sozinhos. Nós recebemos o amparo espiritual em todos os momentos da nossa vida, em todas as tarefas que nós executamos para o bem, e começando para o bem de nós mesmos. Então, esse capítulo, nessa parte, esses últimos capítulos do livro da Esperança, fala mais da nossa comunhão com Deus, de nos aproximarmos de Jesus, para nos fortalecer, para que possamos ter coragem de desbravar o solo do nosso coração. E aí eu entro aqui no texto do capítulo 69, conjunto, que nos traz a seguinte mensagem. Em um templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa. Cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. E aí eu paro aqui um pouquinho para refletir um pouco sobre essa mensagem. Cada companheiro tem uma tarefa precisa. Todas as tarefas são importantes. Não existe pequeno ou grande, mais importante ou menos importante. Cada um de nós aqui somos uma sementinha do Cristo. Então, se nós nos unirmos para trabalharmos em conjunto, a gente se fortalece. A gente permite que a engrenagem ela funcione, porque a engrenagem ela precisa de todas aquelas pecinhas para ela funcionar. Aqui fala da eletricidade no texto, dizendo assim:
Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força e no aproveitamento da força. A grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Então, aquela mínima, pequena tarefa, que às vezes a gente não dá muita importância, ela é primordial para que tudo funcione em perfeita harmonia. Quando nós nos unimos e quando nós nos permitimos ser tocados pelo amor de Deus para executarmos a nossa tarefa na divulgação do Evangelho de Jesus. E aí, nós temos que ter um compromisso também com o nosso crescimento moral, porque cada imperfeição, cada sombra, cada vício de personalidade que eu consigo perceber em mim e que eu consigo transformar, com essa transformação, iluminando uma sombra que eu tenho aqui dentro, eu serei capaz de visualizar, de sentir o meu irmão que vem passando por um processo parecido com o meu. E assim eu serei capaz de estender a mão para aquele irmão, porque eu já passei por aquela dificuldade, eu já senti aquelas emoções, aqueles sentimentos que aquele irmão próximo a mim está passando, e me transformando eu serei capaz não de transformá-lo, porque essa tarefa é de Jesus. A obra é de Jesus, né? Mas a tarefa é nossa, vamos dizer assim. É Jesus que irá transformar cada um de nós através do seu amor. Mas nós podemos ser luz na vida daqueles que estão na escuridão. Quando nós iluminamos aquela luz em nós, uma virtude que nós deixamos crescer, que está aqui dentro, que só precisa ser regada, ser nutrida. Mas se o solo tiver endurecido, os nutrientes do Evangelho, o conhecimento que a gente recebe através da doutrina espírita, não vai chegar até o nosso coração. Então, nós não seremos exemplo se nós não tivermos aqui dentro esse amor. Porque é através do amor que a gente arrasta, né? Que a gente arrasta a multidão. Porque o outro olha para a gente e percebe o que ela tem. Que luz é essa? Não é nossa. Somos nós deixando florescer o amor de Deus. E aí a pessoa acaba sendo tocada por esse amor e começa realmente a fazer um movimento de busca, de encontro com Jesus. E aí começa o processo de transformação. Então, aqui fala no texto, indispensável apagar-nos pelo brilho da obra, porque a obra é do Cristo, né? Mas essa tarefa de arar, de ir, de pregar, ela é nossa. E é essa mensagem que o Evangelho nos traz, lá no capítulo 20, nos chamando a atenção no item 4, que diz a missão dos espíritas. Qual é a nossa missão aqui como espíritas? O que é ser espírita? Que mensagem do espiritismo nós podemos levar aos nossos irmãos para iluminar a vida daqueles que estão em sofrimento? Quantos aprendizados que nós recebemos na doutrina sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, que leva a esperança àquelas pessoas que estão sofridas, vivendo as dores desse mundo, sem esperança de um mundo futuro. Quantos aprendizados nós temos para divulgar, para preencher o coração dos nossos irmãos de esperança? A pluralidade do mundo, né? Estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A lei de causa e efeito, né? Que é por onde Deus aplica a sua justiça. Tudo o que fazemos tem uma consequência. Tudo o que estamos passando, todo o processo nosso, todas as nossas provas, tem um porquê, tem uma causa anterior.
E esse conhecimento, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos dando coragem para a gente caminhar, né? E aí a gente vence a nossa dor, a gente vence as nossas dificuldades para seguir adiante, iluminando não só a nós mesmos, mas também iluminando aos nossos irmãos. E aí olha o convite que Jesus nos traz através de Kardec, né? Através do Evangelho. Ele nos diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo com ocupações fúteis? Quanto tempo nós gastamos da nossa vida olhando só para nós, pensando só em nós, ainda com aquele sentimento, aquela sensação egoísta? Então é isso que a gente precisa trabalhar, ampliar o nosso servir através do amor. Aceitar esse convite de Jesus, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, mas para nos empenharmos e nos dedicarmos, a gente precisa, como diz aqui, abandonar certos hábitos, abdicar de certas coisas. E aí começa o processo de renúncia. O que nós precisamos renunciar para estarmos prontos para o servir, para arar a terra, para disseminar a mensagem do Evangelho de Jesus? É preciso trabalhar a abnegação, né? Porque tem uma passagem aqui que está lá no livro do Pão Nosso, no capítulo 3, de Francisco Xavier, que diz o seguinte: o tema é o arado. E aí começa com uma fala de Jesus, que é importante para a gente trazer aqui, que diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Está lá em Lucas, no capítulo 9. O que isso significa? Que quando a gente decide, quando a gente toma essa decisão de pegar o arado e de servir, de seguir a Jesus, muita coisa a gente precisa deixar para trás. Muitos hábitos precisam ser transformados. Precisamos mudar o nosso comportamento. Muitas vezes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que o amor floresça dentro de nós. Então, essa mensagem de Jesus sobre o arado, ela é muito atual, né? Porque ela nos mostra que demanda o quê? Esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Diz o texto que provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que a terra produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem o terreno cede para a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Então, se nós não tivermos essa mensagem constante, presente na nossa vida, que é preciso esforço, é preciso trabalho, suor, dedicação, a gente paralisa. Porque na primeira dificuldade, na primeira pedrinha do nosso caminho, na primeira montanha, a gente se enfraquece. E aí, voltando à mensagem inicial, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. É preciso coragem. E quando eu não estou dando conta, eu busco a Jesus. A musiquinha da Cacá Rezende que começou, né, o nosso estudo. Chama Jesus, chama Jesus,
chama que ele vem. E é isso, é a gente fazer essa conexão para que sejamos capazes de fazer a parte que nos cabe. E aí eu volto ao texto que diz: necessário saibamos reconhecer o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Em outros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Às vezes a gente acha que a tarefa de servir é gigantesca, é algo grandioso, mas não é. É simples. A tarefa de servir ao Cristo é o nosso ombro amigo, é o nosso ouvido pronto a acolher o irmão que está em sofrimento, é um olhar caridoso ao entregar um mantimento, um alimento àquele que passa fome. São tarefas simples do nosso dia a dia. Não tem a ver com recursos materiais, mas tem a ver com os sentimentos que nós carregamos em nossos corações. E seguindo o texto, imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Não adianta a gente fazer a nossa tarefa revoltado, com raiva. Principalmente quando a gente vive, às vezes, em um meio onde o outro não faz a parte dele. Eu não posso deixar de fazer a minha parte porque o outro não executa a tarefa que lhe cabe. A única coisa que eu posso fazer é fazer a minha parte. É executar a minha tarefa com amor no meu coração. E sabendo também que eu serei a maior beneficiada. Porque o bem que eu faço para mim, o bem que eu faço para o outro, ele volta. Então, eu sou a maior beneficiada no trabalho de servir ao próximo, de servir a Deus. E aí, seguindo o texto, administrar amparando e obedecer, efetuando o melhor. Obedecer às leis de Deus, para que a gente não se desvie do caminho, porque as tentações do mundo, elas são grandes. Mas nós precisamos estar fortalecidos em Deus para que a gente não caia. Em tudo compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer, sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Nenhum de nós procure destaque injustificável na direção ou na subalternidade. Baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração motor da vida orgânica trabalha oculto, e Deus, que é para nós anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. A gente precisa lembrar de Jesus, que trabalha até hoje, né? O nosso mestre, o nosso governador, ele trabalha até hoje por amor a nós.
por amor a Deus, por viver em união com o Pai. E nós precisamos buscar essa união. Nós precisamos trabalhar internamente até que possamos ser um com o Pai, que possamos ter essa sensação, esse sentimento de aproximação com Deus. E é nessa aproximação, é nessa corrente de amor, desse trabalho em conjunto, que nós seremos verdadeiros servidores do Cristo. Aproveitando a oportunidade e a tarefa que nos foi dada de disseminar a semente do Evangelho e do amor de Jesus. E aí eu trouxe uma mensagem pequenininha para a gente finalizar, nosso tempo já está acabando. E é a seguinte: não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Então, gente, esse é o convite, para que nós, juntos, possamos, ombro a ombro, empurrar o arado de Deus. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pela paciência e pelo carinho. É muito gratificante para mim estar aqui. E eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, Dione, pelas palavras. Na sequência, vamos convidar a Dione para fazer a prece de encerramento e ela preparou um presente para o grupo. Peço que o pessoal não saia, que a gente vai ter um áudiozinho no final. Então, vamos à prece e ao áudio. Quem vai fazer a prece? Assim, eu ia pedir para você, tinha pedido para você fazer. Tá bom. Eu não entendi que era eu. Então vamos. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectarmos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais e agradecer por essa oportunidade, agradecer pelo trabalho do dia a dia e agradecer por cada prova, por cada desafio que nos obriga a olhar para dentro, a encontrar dentro do nosso coração a força e o amor de Deus, que é o amor que nos encoraja, que nos fortalece a fé, nos renova a esperança de continuar caminhando e servindo, obedecendo a mensagem de Jesus. Ide, pregai, espalhai a boa nova do reino. E que nós, espíritas, cristãos, possamos abraçar essa mensagem, sentindo em nós o amor de Deus ao executar cada tarefa. Então, Senhor, pedimos a Ti que nos fortaleça, que nos guie cada passo e que também, Senhor, segure as nossas mãos quando nos sentirmos enfraquecidos. Que o Senhor esteja sempre presente em nossa vida, nos fortalecendo, nos iluminando e nos dando coragem de seguir adiante. Que assim seja. Graças a Deus.
que essa canção se espelhe na sua palavra, guiando os nossos passos. Sei que é possível o rumo mudar, se o mundo inteiro puder encontrar esse amor e espalhar. Quebramos barreiras com a nossa voz, já não há mais mágoa, o ódio entre nós. Esse amor espalhar. É o sentimento que Paulo sentia ao ver novamente mudar sua vida. É como Pedro que encontrou coragem em meio à tormenta, enquanto afundava, levantou e andou sobre as águas. Sei que é possível o rumo mudar, se o mundo inteiro puder encontrar esse amor espalhar. Quebramos barreiras com a nossa voz, já não há mais mágoa, o ódio entre nós. Esse amor espalhar. Esse amor espalhar. Muito obrigada a todos. Que todos tenham um bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns, muito lindo, obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Bom Muito dia. obrigada. Obrigada, Johnny. Bom dia. Obrigado. Deus Bom dia. abençoe. Deus Bom abençoe. dia. Foi lindo. Obrigada.